Convidamos especialmente as irmãs cristãs que acreditem, modas que saem diariamente no mundo são abominações ao Senhor. Devemos ter temor, respeito, obediência e adoração ao único e verdadeiro Deus que através de seu Filho Jesus Cristo nos disse: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Eu fiquei com muito medo, e o Senhor me dizia: não temas, eu estou contigo, eu te tenho em minhas mãos. É necessário que você veja o que irei te mostrar. Eu somente podia ver aquela luz que resplandecia do Senhor. A única luz que se podia ver era quando ele vinha chegando, no demais eram trevas. Estávamos em algo que parecia de cristal. Enquanto caminhávamos podia ver umas figuras horríveis, e o Senhor me dizia: não lhes temas, são principados de maldade que estão operando aqui no inferno, e também são enviados à terra para fazerem muitas coisas. E começamos o Senhor e eu a caminhar, e eu via como me lançavam umas correntes, e eu apertava a mão do Senhor e ele me dizia: não os temas, eles nada poderão te fazer, eles não poderão tocar em você, eu sou o teu escudo de proteção. Aleluia, o Senhor me disse estas palavras: eu vos tenho um chamado com propósitos grandes, mas muitos têm preferido se desviarem e se contaminarem com as coisas do mundo. Mas diga ao meu povo que eu estou disposto a libertá-los a todo momento que clamem, e eu lhe responderei. Diga-lhes que eu sou seu escudo, e que eu sou o seu protetor. E seguimos caminhando, e eu seguia vendo muitas coisas imundas, e começava a ver vermes por todos os lados, como diz na palavra do Senhor. E vi aquelas grandes chamas de fogo e eu sentia temor. O Senhor me disse: você não irá se queimar, você está comigo. Recorde as minhas palavras. Passarás pelo fogo e não te queimarás, nada vai te acontecer, eu estou contigo. As potestades me amaldiçoavam me dizendo: maldita, você é uma maldita. Ali eu escutava vozes e clamores neste lugar. Eles diziam: Jesus, nos tire daqui. E comecei a ouvir umas vozes, os mesmos demônios, vozes tenebrosas que diziam: aqui não se ora a Jesus. Eles os atormentavam e batiam neles com correntes. Neste momento o Senhor me disse: eu vou te dar forças porque eu vou te mostrar alguém neste lugar, e isto é para que você conte a sua família. E foi se aproximando mais e mais aquela luz do Senhor e seu reflexo a um lugar, e quando eu fui me aproximando com o Senhor a este lugar, havia uma cela imensa de fogo, e dentro havia alguém que pedia ajuda e dizia: tira-me daqui, me tira daqui. E eu dizia ao Senhor: Senhor, quem é este? E quando eu fui me aproximando o Senhor me disse: te darei forças, você vai reconhecer, eu estou contigo, eu vou te dar forças, não te preocupes. E quando eu pude ver aquele homem eu disse: Senhor, e comecei a chorar. Eu disse: Senhor, este é meu pai, Senhor, porque meu papai está neste lugar. Meu pai era muito bom, não faltava nada para ele, ele era bom com os outros, e porque está neste lugar. E o Senhor me disse estas palavras: quando eu tocava na porta de sua casa, ele se escondia no fundo e dizia: não abra a porta, eles são loucos. Ele desprezou a salvação quando fechou a porta. E isto era verdade. Meu pai nos escondia no fundo e dizia: chegaram os loucos. Eu sou católico apostólico romano. Isto era o que meu pai dizia para as pessoas. E ele nos escondia. E o Senhor me dizia: ele desprezou a salvação, por isso ele hoje está neste lugar. Quando eu olhava para ele, ele dizia: quero água, quero água. Fazem 30 anos que estou aqui neste lugar e daqui não saio. Vai e diga aos meus outros filhos que busquem o caminho que você tem buscado e tenham amor ao Senhor. Ele chorava e era atormentado por vermes. Eram vermes imensos. Quando ele queria tirar aqueles vermes, vinham outros. E assim como ele, havia muitos. Ele me dizia: quero água. Diga a ele que me tire daqui por um segundo e que me dê um pouco de água. Eu quero água. Depois deste momento eu pude escutar o soluço do Senhor. E eu lhe dizia: Senhor, está chorando. Por que choras? O Senhor respondeu: me dói pelas almas que estão neste lugar, porque muitos deles eu quis salvar, e eles me deram as costas. Não aceitaram a minha palavra como teu pai que está aqui, e eu te trouxe aqui porque eu quero que pregue a minha palavra. Diga ao meu povo que se guardem, porque muitas coisas daqui eu vou te mostrar. Ali eu vi meu pai totalmente comido de vermes. Ele estava se queimando naquela cela. Eu chorava, e o Senhor me dizia:
Eu sou o teu ajudador, eu te darei forças. Eu te darei forças para que sigas adiante, isto é, para que contes o teu testemunho para as igrejas onde eu vou te enviar. Os demônios continuavam me jogando coisas e o Senhor me dizia: não os tema. Então eu podia ver alguém que se tremia com o cabelo comprido, e quando nos aproximamos o Senhor me disse: eu irei te mostrar ela, você viu ela faz muito tempo. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero conhecê-la. Quando eu disse conhecê-la, ela me disse: maldita, eu sim te conheço, eu sou Swarovski. Irmãos, Swarovski é um tremendo principado, o qual tem a modelo da cerveja Kohler. O Senhor me disse: fale para as minhas servas e fale para o mundo onde vou te enviar. As pessoas que usam este objeto de Swarovski são símbolos de prostituição. E quantas mulheres usam em colares, em correntes, em pulseiras, em brincos e nos arcos em suas cabeças. A palavra de Deus diz: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem de mal. E assim há muitas dentro das congregações que, quando o pastor lhes exorta para o bem, saem falando mal do pastor, saem criticando o pregador. O Senhor disse: sou eu através de meus vasos que escolho, para que falem ao meu povo para que não se contaminem. E este principado tem entrado dentro das congregações. Ela soltava gargalhadas naquele lugar, seguia-me falando, e o Senhor me disse: não faça caso ao que eles dizem, vem e olha que eu te mostro. Ali estava um principado sentada com os vermes, e em suas mãos tinha um alisador com vermes, e o Senhor me disse: este aparelho que ela tem em suas mãos são produtos da moda, e muitas das minhas servas usam para alisar os seus cabelos, mas elas não irão acreditar, porque em mim tampouco acreditaram. Diga para elas que haverá muitas que morrerão com câncer na cabeça por não acatarem a minha voz, haverá tumores cancerosos. Muitas estão usando isto, muitas com os cabelos alisados, e quando o pastor exorta dizem que este pastor é um velho. Este pastor não está na moda, o Senhor está ensinando, e ai daquele que não está aceitando, ai daquele que não acata a voz do Senhor. O Senhor me disse: quando você contar à sua família que você viu seu pai aqui, não irão acreditar em você, tomarão como mentira, te chamarão de louca, e muitas igrejas tampouco acreditarão em você. Mas você cumpra com o que eu estou te ordenando, para que meu povo não ande com moda, para que meu povo não ande conforme seus costumes. Porque as mulheres do mundo não têm Cristo e não conhecem o Pai, praticam todas estas coisas porque não têm Cristo, mas nós o conhecemos e temos dele instrução. Temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos guia em toda a verdade. Aquele principado começou a me amaldiçoar. O Senhor me disse: não faça caso do que ele te diz, somente fale o que eu estou mostrando. Olhe isto. Eu vi pinça de sobrancelha cheia de vermes e eu disse ao Senhor: o que é isso? O Senhor me disse: isso é a pinça de sobrancelha, e muitas de minhas servas tiram as sobrancelhas, e quando elas fazem isso, elas não estão concordando com o que eu dei para elas. Irmã, te conserve para Deus. Quando você tira suas sobrancelhas, você não concorda com o que Deus te deu, e vai contra a palavra, vai contra Deus. E muitos pensam em seus corações: a mulher não pode ficar bonita, porque você está indeciso em seus pensamentos, porque está pensando mal, diz o Senhor. Acabará o tempo, e conhecerás a verdade e a verdade os libertará. E você, pastor, está disposto a romper correntes com jejuns e vigílias, porque quando te perguntarem: o que tem em sua mão, és uma espada que não deves deixar. O Senhor me disse: vem, vamos, veja isto que está ali. Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: estas são as tintas de cabelo que muitas das minhas servas estão usando. Elas mudam a cor natural do cabelo que eu lhes dei. Estão fazendo ao contrário de minha palavra. Muitas não querem aparentar a idade, e escondem a honra que são aos cães. Se você tem o cabelo preto porque está com o cabelo marrom, porque está fazendo mechas no cabelo, tudo isso provém do inferno, principados de maldade, concupiscência, orgias, tudo para te manchar e para te sujar. E o Senhor me disse: veja o que está ali. Eu disse ao Senhor: são saias. E o Senhor me disse: sim, são de moda, porque Satanás não descansa. Ele sabe que minhas servas não podem usar calças. Então ele lança a moda das saias na cintura, saias tingidas. Seguimos caminhando e o Senhor me disse: vê o que está ali. E eu disse: sim, Senhor. E o Senhor me disse:
Todas as cores de esmaltes que você está vendo ali são da moda, e minhas servas são tentadas. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que minhas servas não podem pintar suas unhas. Então elas irão querer pintar com isto. E o Senhor me mostrou os esmaltes base que era para dar brilho nas unhas. Isto também criou Satanás para as servas do Senhor. E muitas servas do Senhor acham bonito. E muitas irmãs usam isso. Alguém disse que isto é mal. Que o ruído do mundo não te impeça de ouvir a voz do Senhor. Os pastores estão pregando, mas as saias estão subindo mais acima dos joelhos, e Deus não se agrada disso. As saias acima dos joelhos estavam no inferno, estavam com cintos de várias cores. O Senhor me mostrou tudo isso, os brincos, colares e pulseiras, e me disse: Vê isto, são imundícias. Quantas de minhas servas estão sendo tentadas dentro das igrejas por irmãs que não sabem se vestir, e os principados estão infiltrados dentro das igrejas. E eu via quando Satanás os enviava. Isso são principados que estão causando perturbações, e são poucos os pregadores que estão pregando sobre as saias curtas. Você tem que pregar sobre o pecado. Muito do que vi dentro do inferno é o que está entrando dentro das igrejas. Muitas igrejas com danças, igrejas pentecostais conservadoras aceitando estes teatros dentro da igreja. Eu vi os principados no inferno dançando, e estão dançando dentro do lugar santo do Senhor. Se o Senhor te mostra estas coisas na igreja, por que você não fala? Ajude o teu pastor, faça-se amigo de teu pastor. Guarde a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Guardando a doutrina teremos uma igreja em vitória. Não deixe que a igreja do Senhor se contamine. A igreja se contamina se o pastor permitir. Eu vi cachecóis no inferno e vestidos de praia, diz o Senhor. Sede santos porque eu sou santo, o Senhor disse. Não querem cobrir seus seios, porque a moda do mundo querem trazer para a igreja. Irmãos, sapatos de saltos altos com todas as formas estavam no inferno. Irmã, quando você se vista para o Senhor. Eu estava em uma igreja quando me aconteceu algo. Quando eu terminei de dar o testemunho, um evangelista me disse: Olha, irmã, eu também sou evangelista, e tudo o que você pregou é certo. O Senhor me mostrou que você é a minha esposa. Eu respondi: Deus te mostrou isso. Eu sou uma mulher casada, e vou dizer, antes de eu conhecer o Senhor, eu e o meu esposo nos separamos. E o tempo que eu já tenho com o Senhor somente vejo a Cristo. O pai do meu filho já tem outra família. Eu nunca jamais volto a pôr meus olhos em outro homem. E eu digo para o Senhor: guarda-me para ti, Senhor amado. Somente quero servir a ti, Senhor. Esses tênis que são coloridos eu os vi no inferno. Ali eles estavam e estão na moda. Ai daqueles que gostam de celebrar a ceia natalina. Ai daqueles que gostam de trocar presentes no Natal. Ai daqueles que gostam de colocar luzes piscantes quando chega o Natal. Ai daqueles que gostam de árvore de Natal dentro de casa. Tudo isto provém do inferno. Que o Senhor repreenda Satanás. Tem igrejas que comemoram o Dia das Crianças, e isso você que não sabe provém do inferno. Muitos estão dormindo. Cuidado com os costumes do mundo. Todos aqueles que vão contra a palavra do Senhor, para este nada pode ir bem. Não deixem que Satanás entre em suas igrejas. O mal, em nome de Jesus. Oremos.